Irmãos, Igreja Presbiteriana Jardim Jerusalém, famílias reunidas na noite de hoje, nossos amigos, familiares, colegas de trabalho que porventura estejam acompanhando esta live, nós desejamos uma boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, mais uma vez estamos juntos para a reflexão na palavra do Senhor, na devocional de hoje. Nós estaremos fazendo a nossa leitura de hoje no Evangelho de João, no capítulo 5, o versículo 24. Nós estaremos primeiramente orando, vamos falar com Deus, depois estaremos fazendo então a leitura proposta para a nossa reflexão na palavra de Deus no dia de hoje. Vamos orar. Senhor, louvamos o teu nome, te bendizemos, agradecendo-te, ó Deus, por este momento em que estamos mais uma vez aqui, Senhor, reunidos com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, através desta live. Rogamos que tu nos abençoes, Senhor, que tu nos conduzas, que tu nos dirija, que tu abençoes a todos aqueles que estão neste momento participando desta transmissão. Pedimos que tu nos orientes pela tua palavra, que tu nos dê, Senhor, a tua direção, nos dê o discernimento e a iluminação do teu Espírito. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós, como dissemos, vamos fazer a leitura no Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 24, e diz assim o texto: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Irmãos, esse texto é um texto bastante sugestivo, porque fala da nossa eternidade com Deus. Ele fala da garantia da eternidade. Nós que vivemos esta vida temporal, nós que estamos aqui como peregrinos, nós que aqui estamos apenas como forasteiros, como servos de Deus, nesta travessia, como os servos de Deus no passado, que atravessaram o deserto em direção à terra prometida. Da mesma forma, hoje nós estamos numa travessia para que nos encaminhando para a terra prometida, a Jerusalém celestial, e nós vamos tirar algumas lições desse texto para a nossa reflexão no dia de hoje. Nós temos então esse tema que nós vamos abordar, e esse texto ele traz-nos 4 lições importantes que nós vamos observar aqui a partir da orientação sobre a garantia da vida eterna. Será que nós podemos ter a garantia da vida eterna? O que é que a palavra de Deus nos diz? O que é que esse texto nos diz acerca da garantia da vida eterna? Para que nós descansemos, para que nós fiquemos tranquilos, para que nós fiquemos sossegados, para que nós fiquemos confiantes, como nós vimos na leitura agora recente, quando lemos Isaías 30, o versículo 15, que Deus deseja a nossa salvação, Deus deseja que nós estejamos sossegados, tranquilos e confiantes nele. Por isso, nós vamos observar esse texto de hoje, algumas lições sobre essa questão, como é garantida a vida eterna para os servos de Deus, para os filhos de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, a vida eterna ela é garantida pela recepção da palavra de Deus. E diz o primeiro texto
ou a parte inicial do texto, que diz assim: quem ouve a minha palavra. Portanto, Jesus começa dizendo, né? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra. Então, a primeira orientação do texto é que nós temos a garantia da vida eterna quando nós ouvimos a palavra do Senhor, né? Quando nós tomamos posse da palavra do Senhor. Então, a primeira questão fundamental para que tenhamos a certeza da vida eterna, a garantia da vida eterna, é nós termos esse primeiro contato e essa assimilação da palavra do Senhor. Nós temos uma segunda orientação, e a segunda orientação do texto mostra que a vida eterna é garantida pela fé no Deus Criador. Observem que o próprio Jesus é quem profere essas palavras dentro de um contexto em que ele está explicando para os discípulos a sua missão, e ele diz: quem crê naquele que me enviou. Ou seja, todo aquele que crê em Deus, aquele que enviou a Jesus na plenitude dos tempos, tem a vida eterna. Ou seja, a vida eterna ela é garantida para aqueles que creem em Deus, para aqueles que creem na certeza de que Deus enviou a Jesus Cristo na plenitude dos tempos, veio como Deus e como homem, passou por todas as agruras, as vicissitudes aqui no seu ministério, foi conduzido à cruz, crucificado, morto, sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus e agora está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. E é o nosso advogado que nos advoga diante de Deus, e nós precisamos então crer nesse Deus que proveu a nossa salvação e nos dá a garantia da vida eterna. Uma terceira lição que nós temos nesse texto, e que também nos ensina acerca da garantia da vida eterna, mostra que a vida eterna é garantida pela obra de Cristo na cruz. Ou seja, sem a obra de Cristo na cruz, e qual foi a obra de Cristo na cruz? A sua morte vicária, ou seja, a sua morte substitutiva, a morte de Cristo que ele morreu em nosso lugar. Sem a obra de Cristo na cruz, não há vida eterna. Sem nós crermos nisso, não há vida eterna. Então, o texto vai dizer aqui, onde nós lemos, que Jesus vai dizer assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo. Então, a terceira lição que nós aprendemos é que a vida eterna é garantida pela obra de Cristo na cruz. E a obra de Cristo na cruz é quem garante a nossa absolvição. Observe um pouquinho antes, se você olhar lá no capítulo 3, o versículo 18, diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, se nós não cremos que Cristo executou a sua obra vicária e ele morreu no nosso lugar, se não cremos nisso, nós não somos absolvidos, já estamos condenados, tá? Mas se nós cremos nisso, se nós cremos no sacrifício de Jesus, nós não somos julgados, ou seja, estamos absolvidos de nossos pecados. Esse pecado que nos separa de Deus, esse pecado que nos distancia de Deus. Portanto, na medida que nós fazemos o contrário disso, ou seja, cremos que Cristo morreu em nosso lugar, nós não entramos em juízo, ou seja, não somos julgados, não somos condenados, estamos absolvidos. É isso que diz João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Portanto,
É importante que nós apreendamos essa mensagem, creiamos nessa palavra, para termos a garantia da vida eterna. Tem muita gente que vive ainda nas igrejas e não crê na possibilidade da vida eterna, mas o texto está dizendo aqui que ela é possível, e é possível ter esta convicção. E a convicção é esta, que se nós cremos naquele que o Senhor enviou, cremos no sacrifício, naquele que enviou o Senhor, não é? Cremos no sacrifício de Jesus, na sua obra na cruz, nós temos a vida eterna. E finalmente, irmãos, a vida eterna é garantida pela recepção da nova vida, ou seja, quando nós nos tornamos novas criaturas. Olha o que diz apóstolo Paulo, melhor dizendo, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios. Nós vamos ver primeiro o capítulo 5, versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou seja, tem uma vida nova, passou da morte para a vida, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, todos aqueles que estão em Cristo passaram da morte para a vida. É a final do texto aí. O final do texto de João, ele vai dizer assim: não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Paulo também, falando a esse respeito, ele vai dizer lá em Efésios 2:1 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. É assim que diz Efésios: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Irmãos, muitas vezes passamos algumas agruras nesta vida, nós passamos por momentos difíceis, mas a palavra de Deus, ela vai dizer lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 4,17, assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que mesmo que passemos por lutas, por dificuldades, por crise, como a que estamos passando agora nesta pandemia, ele diz que ele chama isso de leve e momentânea tribulação, porque não tem como comparar com todas as maravilhas que nós vamos desfrutar na presença de Deus quando deixarmos esta vida e passarmos para a terra prometida, a Jerusalém celestial. Portanto, irmãos, fica aqui a nossa reflexão de hoje, na certeza de que Deus garante para aqueles que creem, para aqueles que recebem a Cristo como seu Salvador, para aqueles que creem naquele que enviou a Cristo, ou seja, creem em Deus, o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, creem que Jesus Cristo é aquele que executou a sua obra na cruz e não entra em juízo por causa disso, ou seja, já estão absolvidos, é preciso crer nisso. E recebem uma nova vida, nós temos essa garantia. Portanto, o próprio Paulo vai dizer lá em Efésios: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E depois, novamente, ele vai dizer lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Portanto, irmãos, descanse na presença do Senhor, descanse na certeza de que as lutas desta vida, Paulo chama de momentânea tribulação, ou seja, nós estamos aqui de passagem, peregrinos, forasteiros,
e tudo aquilo que está reservado para o servo de Deus no futuro, na presença de Deus, não há como comparar. Nada há no mundo, por mais belo que seja, que se compare com aquilo que vamos receber na vida eterna com Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe aos nossos irmãos que estão partilhando conosco esse momento desta reflexão, aos amigos, aos familiares. Nós estaremos agora orando e, como sempre fazemos, nós estaremos lembrando aqui dos pedidos, dos agradecimentos e vamos então falar com Deus. Hoje é dia 21 de maio de 2020. Nós estaremos agradecendo por mais um dia que o Senhor nos deu, por mais um dia acrescentado à nossa existência, orando pelos missionários da APMT, pela Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, pelos nossos lares, nós que estamos no mês do lar. Vamos continuar orando. Hoje foi um dia muito difícil para o Paulo César, pastor Paulo César do Grupo Logos. Ele chegou em casa, chorou muito, passando por esse momento tão difícil, mais difícil da vida humana, pela perda de sua esposa, a irmã Nilma, chamada à presença de Deus. Nós estaremos orando pelos nossos idosos, pela pandemia, pelos nossos governantes, pela nação, pelos profissionais de saúde. E estaremos também orando pela minha irmã Janete, que não se encontra bem de saúde, pela Noemi, que se encontra ainda no CTI, não temos ainda notícias a respeito. Ela está no CTI do Hospital da Semeru, em Itaguaí. Nós estaremos orando pela recuperação da Noeli. A Noemi e a Noeli são colegas de trabalho lá de Seropédica. A Noemi está com Covid no CTI e a Noeli está se recuperando de uma pneumonia, mas cujo teste para coronavírus deu negativo. Graças a Deus. Nós estaremos então orando pela sua recuperação. Vamos orar então, irmãos. Senhor, nós louvamos o teu nome, te bendizemos, agradecidos por mais um dia de vida, agradecidos, ó Deus, por mais uma bênção que recebemos ao acrescentar à nossa existência mais esse dia. Te agradecemos por isso, Senhor. Pedimos que tu venhas abençoar os missionários da APMT, abençoando, Senhor, a Igreja de Jardim Jerusalém, abençoando os nossos idosos, Senhor. Tem misericórdia de cada um deles, toma-os em tuas mãos. Abençoa também, Senhor, de modo muito especial, ao pastor Paulo César, do Grupo Logos, por esse momento tão difícil, Senhor, tão crucial, esse momento em que nós mais precisamos de Ti, Senhor. Ó Senhor, destina-lhe, Senhor, a Tua consolação, o Teu conforto, Senhor, a Tua paz, a tranquilidade, Senhor, para o coração do pastor Paulo César. Misericórdia também dos seus filhos, ó Deus, consolando-os também, confortando os seus corações. Também pedimos, ó Deus, que Tu venhas abençoar a minha irmã Janete, que não se encontra bem de saúde, está se tratando, ó Deus, está sendo acompanhada pelo meu irmão Cláudio. Tem misericórdia, Senhor, daquela vida. Ó Deus, abre, Senhor, o seu coração, dá-lhe entendimento, ó Deus, para confiar em Ti, Senhor, para crer em Ti. Tem misericórdia, Senhor, abençoa também o Cláudio e a Tainá, que estão auxiliando no cuidado dela. Abençoa, Senhor, também nós pedimos nesse momento a Noemi, lá no CTI, sendo medicada, tratada, Senhor, para a Covid. Ó Deus, tem misericórdia da Tua serva, que ela possa recuperar-se completamente e voltar para a sua casa, para o seio da sua família. Tem misericórdia, Senhor, desta vida tão preciosa. Abençoa também a Noeli. Misericórdia, Senhor, desta vida, Senhor, tão preciosa também. Abençoa a sua recuperação,
desta pneumonia que a acometeu. Tem misericórdia da Noeli e de seus familiares, ó Deus. Também pedimos, ó Deus, pela nossa nação, por essa pandemia. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Tu podes fazer como fizeste no passado, quando disseste basta para aquela epidemia, Senhor, aquela peste que acometeu os homens do povo no tempo de Davi. Ó Senhor, faz cessar esta pandemia, Senhor. Tem misericórdia, tu podes fazer isso, como fizeste no passado. Faz hoje, faz novamente, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Abençoa a nossa nação, as nossas autoridades, para que encontrem medicamentos que sejam eficazes para o tratamento daqueles que já estão enfermos, Senhor. Misericórdia de cada um deles. Abençoa os profissionais de saúde. Abençoa, Senhor, aqueles que estão à frente, Senhor, cuidando, Senhor, dos enfermos. Aos enlutados, ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Toma-os em tuas mãos. Ó Pai, rogamos as tuas bênçãos sobre nós, que tu nos abençoe na noite deste dia. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Nós rogamos a Deus, conceda a todos aqueles que nos ouvem nesta live uma abençoada noite de sono, um sono reparador. E amanhã, se o Senhor assim nos permitir, nós aqui novamente estaremos às 20 horas para uma nova devocional. Que Deus abençoe a todos os nossos amados e diletos irmãos. Que Deus guarde as suas vidas, abençoe as nossas famílias, aos amigos e familiares, aos colegas de trabalho. Que Deus tenha misericórdia de cada um deles. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. Deus os abençoe abundantemente.